Agora, você comentou ali sobre a questão do zoroastrismo, né? Uma religião persa. É um tema que me interessa muito, assim, acho bastante fascinante entender as influências que a religião ali daquela área da Babilônia, do Império Persa, né? Para onde o povo judeu foi cativo, e as influências que esse período gerou nessa cultura. E aí eu queria, se possível, que você falasse um pouquinho mais dessa influência, seja do zoroastrismo, seja daquela região, na formação da religião judaica. A gente pode chegar a dizer que essa religião era uma antes e outra depois do exílio babilônico, ou não chega a tanto? Sim, sim, é praticamente outra religião aquilo que nós temos antes do exílio babilônico. Tanto é que na pesquisa de arqueologia, hoje, que, por exemplo, um livro que fala muito a respeito de como era a religião de Israel antes do exílio, é o livro A Bíblia Desenterrada, do autor Israel Finkelstein e Newell Uhum, Zaberman, eu acho que é o segundo autor. Eles uhum, fazem vários levantamentos arqueológicos sobre como que era a cultura de Israel antes do exílio, e se compreende que boa parte deles eram politeístas, eles mantinham a sim, crença em vários deuses, as coisas assim. Então, aquilo que nós encontramos de narrativa na Bíblia, boa parte do Pentateuco, assim, todo o Pentateuco, assim como o livro dos Reis, de Samuel, todos eles que falam a respeito da história de Israel antes do exílio, eles, na verdade, fazem várias retroprojeções, como se fosse, por exemplo, no tempo de Davi, uma era de ouro, em que existia a adoração ao Deus Yahvé somente, essas coisas assim, sendo que, na verdade, não, era uma religião praticamente politeísta antes do exílio. Com o retorno do exílio, nós tivemos o desenvolvimento de várias coisas muito importantes para a religião de Israel, sendo que o principal deles foi o Pentateuco. Foi um uhum, desenvolvimento gradativo, ele não se deu em uma vez só, mas foi gradativamente se desenvolvendo a partir do exílio babilônico. Nós não sabemos exatamente quando que o Pentateuco, como nós conhecemos hoje, com os 5 livros da Bíblia, conforme estão escritos hoje ali no texto maçorético, é quando ele foi realmente concluído, porque nós não temos fontes suficientes para informar isso. Mas, por exemplo, há algumas semanas atrás eu estava lendo um levantamento arqueológico sobre como que a religião judaica poderia ter surgido com base em registros arqueológicos, isso é, quando é que no registro arqueológico nós começamos a encontrar mikveh, que é aquele banho ritual que os judeus faziam de purificação? Quando uhum. que nós conseguimos encontrar evidências de que os judeus estão realmente guardando as leis de Kashrut, não comendo animais impuros, nem nada disso? Quando que nós observamos também a ideia de que os judeus não estão fazendo imagens, que também era uma forma que os judeus interpretavam que não podia fazer nenhum tipo de imagem, nenhuma representação de natureza ou de divindade. E segundo os levantamentos mais recentes, isso começa a ocorrer somente entre o século III e II antes da Era Comum. Talvez tão tardiamente quanto o período dos Asmoneus, já passando do período Uhum. grego, ali no século II. Então, é possível levantar como hipótese de que talvez, né, a Torá de Moisés, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, como conhecemos hoje, ele só tomou uma projeção realmente finalizada ali com os Asmoneus. Mas pode ter sido antes também, e a população judaica só não ter se espalhado isso tão amplamente. Mas o que ocorreu é que o fato é que foi depois do exílio babilônico que ela vai começando a tomar forma e que daí o judaísmo vai gradativamente se formando. Então, é uma religião realmente bem diferente do que nós temos antigamente. Até é interessante, por exemplo, no período persa, ainda nós encontramos que a Judéia, no período persa, ela é considerada como a província de Yehud. Uhum. E nós encontramos nos estudos de numismática, que é o estudo de moedas antigas, É. várias assim, referências de moedinha de Yehud que tem ali representação de Deus, de pessoas, de sacerdotes, algo que não acontecia no período ali de Jesus, que era proibido fazer esse tipo de representação. E o curioso também é que ainda nesse período tem uma representação de uma divindade que ela está tipo sentada assim, uma divindade barbuda, sentada em um carro com uma roda, assim, como se fosse uma roda alada que ele tem, que talvez seja uma representação do deus Yahvé, ali, que eles ainda tinham essa representação da divindade como sendo um homem. Então isso é curioso. Mas claro que
antes do exílio babilônico também já existia a adoração a essa divindade, ao deus Yahvé, mas ela era mesclada com a adoração de outras divindades. Também a forma como muitas pessoas do povo entendiam essa divindade é bem diferente do que nós temos hoje. Por exemplo, a descoberta de Kuntirit Ajurud, que nos ajuda a compreender como que elas viam essa divindade. Em que ali, mais no sul do território de Judá, foi descoberto alguns vasos de cerâmica que tem uma representação de Yahvé, que é chamado de Yahvé de Samaria, com ele sendo representado como se fosse assim, uma espécie de boi. Daí diz Yahvé e sua Asherá, o que indica que naquele contexto cultural daquele povo, ali por volta do século VIII, antes da Era Comum, então nós estamos ali em 200, 300 anos antes do exílio babilônico, o povo comum ele tinha a ideia de que o deus Yahvé era um deus que poderia ser representado por um boi e que ele tinha uma esposa, que seria a sua Asherá. Então, levou um tempo até Yahvé receber a proporção que é hoje, como um deus espiritual, essas coisas assim, né? Mas tudo isso nos mostra que a religião e os conceitos religiosos, de forma geral, que existiam antes do exílio, eram bem diferentes do que nós temos no período pós-exílico, a ponto de nós podermos concluir com certeza que são duas religiões assim praticamente distintas uma da outra. Que interessante. E até algumas histórias sagradas provavelmente foram absorvidas da Babilônia, né? Consideradas sagradas, vamos dizer assim. A ideia do dilúvio já era original na Babilônia, né? Sim, existia a ideia do dilúvio babilônico, que é a epopeia de Gilgamesh, que tem também um dilúvio. Então, os judeus, ao entrar em contato mais intenso com essa cultura, podem ter, sim, absorvido essas ideias dali. Mas existem também outras ideias que circulavam ali naquela região do Crescente Fértil, que também influenciaram a literatura judaica. Como é o caso, por exemplo, do livro egípcio dos mortos, que eles muito provavelmente influenciaram o desenvolvimento dos 10 mandamentos, que quando nós observamos esse livro, muitos dos mandamentos ali que as pessoas devem seguir no livro egípcio dos mortos são bastante semelhantes com aquilo que nós temos no Decálogo, que se encontra tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio. E também existe a sabedoria de Amenemop, do contexto egípcio ali, que também influenciou o livro dos provérbios, alguns dos provérbios que nós temos ali vêm dali. Então, é importante nós compreendermos até que a religião judaica ela não surge num vácuo, ela não é uma religião que surge sozinha. Ela absorve várias características culturais de seu meio, assim como essas ideias do Egito, essas ideias do Império Persa, assim como até mesmo religiões modernas, elas não surgem num vácuo, elas sempre absorvem determinados conceitos de seu meio. Então, isso é uma coisa interessante. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então, não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.